desculpa que eu estou ainda um pouco rouco. Quando o Rabino me chamou para falar, eu achei que até sexta-feira ia melhorar. Mas, enfim. É... Queria agradecer, teve uma pequena contratempo, né, no início, no meio da reza. Perguntaram se hoje pode, não pode dançar, né? É muito bom, porque é assim que a gente descobre a Halahá, a lei judaica. Né, assim, é com os acontecimentos. E a verdade é que agora a gente, é um costume aqui nessa sinagoga que a gente não dança nas sextas-feiras, de Bein HaMetzarim, que é a época entre Yud Zayin Betamuz, o dia 17 de Tammuz, que começa um jejum, que foi, segundo a tradição judaica, o cerco do segundo Beit HaMikdash, do segundo templo, até Tisha B'Av, que é o final do período desse luto coletivo. No dia 9 de Av, que foi a destruição, segundo alguns, 9 e 10 de Av, e aí a gente diminui a alegria. E aí por isso que eu não vou falar hoje sobre a Parashat Shavu exatamente. Eu vou seguir o exemplo dos nossos sábios, que a maioria das parashot, das porções semanais, a gente lê a parashá, e aí depois você lê a Haftará, a porção dos profetas, que linka com a parashá por diversos motivos, mas quem gosta de ler, né, vê assim, tem a parashá, aí tem os profetas, tem sempre alguma coisa que linka. A partir de amanhã não vai ser mais assim. Até o fim do ano. São 10 parashiot que não estão exatamente ligadas com a parashá, mas com o que os sábios chamam de Inyanei Deyoma, né, que no aramaico, os assuntos do dia. Quais são os assuntos do dia? Luto e consolo. Luto até a destruição do templo, e consolo até os dias pesados, né, como os dias intensos. Então, eles chamam de Tlata de Puranuta, os nossos sábios, essas 3 semanas. A gente lê 2 capítulos de Irmial e 1 capítulo de Eshaial. E quando a gente fala Tlata de Puranuta, né, 3 das... pegou aqui a minha cabeça agora. Das desgraças, parece que é uma coisa terrível, e é terrível, porque culmina com a destruição da nossa nacionalidade antiga. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente lê os psukim, primeiro pela beleza do hebraico, né, para quem não sabe, a beleza dos últimos profetas, muito mais poética do que os primeiros profetas. E também pelo tom, que não é exatamente um tom de desgraça, de que você vai cair, você vai bater o carro na garagem, acontece. É uma coisa do povo. E aí Deus tenta lembrar o povo, nós como povo, o que é importante. Então, um dos primeiros psukim que falam Valmar Adonai Elohim, ele diz, Adonai, né, meu Deus, Elohim, Ineloi Adat Daber, né, o profeta fala para Deus, eu não sei falar, não sabia falar, Kinara Nohi, eu sou um jovem. Vaiomer Adonai Elai, Deus disse para mim, Altomar Naranohi, não diga eu sou um jovem, que el kol asher eshlachacha, tudo que eu te mandar, teler, você vai, vel kol asher atzavacha tedaber, tudo que eu te ordenar, você vai falar. E aí ele continua a falar assim, Deus tocou na minha boca, agora você fala. Como bonitas nessas palavras, que dizem que quando você tem a palavra de Deus, quando você está do lado do que você acha sagrado, as palavras surgem. Quer dizer, por um lado, apesar de ser uma haftará que é uma reprimenda, que ela começa um movimento de voltem, mas é uma coisa tão bonita. E aí acontecem algumas coisas, né, que ele fala pro profeta, por exemplo, também esse jogo de palavras. Ele fala, o que você vê? Ele fala, shkediá. Não, maquel shaqued, desculpa, maquel shaqued. Um cajado de amendoeira. Aí Deus fala, que choquei Daniel Dvarai, porque eu esmiuço nas minhas palavras, né? Um jogo de linguagem hebraico. Eu sou muito assim, palavra por palavra. E aí ele continua já em Irmial Beit, que vai ser a haftará da outra semana. Jeremias é o 2º capítulo, ele fala assim, Kol amar Adonai, mamatzu avotechem bi'avel. Assim diz
Deus, que os seus pais encontraram em mim assim, um pecado, que se afastaram de mim, velhu acharei havel vaiebalu, e se afastaram de mim, foram atrás de vaidades e se tornaram vaidosos. A impressão aqui que me dá é daí de Shemamia falando: eu te criei, e é exatamente isso que Deus fala. Porque em outro passuco, ele lembra assim, você, tipo, o cavalo sabe o seu dono, e o burro sabe o manjedouro, e Israel não sabe que fui eu que tirei vocês. E aí ele fala em outro passuco, aqui eu acho que já é a terceira Haftará, e é a última que é considerada das Poraniot, das desgraças. Velomro aie Adonai maleotá no Meretz Mitzrayim. E não falaram, cadê Deus que me tirou da terra do Egito? Amolichotá no Bemidbar, Be'eretz Aravá, né, que nos trouxe nesse deserto, nessa terra, né, de esmos e esmos, né, uma terra que não tinha ninguém, né, lembrando o milagre do deserto, quer dizer, o povo que esqueceu a Deus. E aí eu fiquei olhando isso, né? E aí depois eu olhei só mais uma Haftará, porque também não ia dar para falar sobre todas, mas vou citar mais alguns psukim. Depois disso, existe o movimento do consolo. O interessante que eu fiquei pensando sobre esses dias, que são dias difíceis, porque Tammuz, muita gente aqui sabe que eu sou um grande fã de Naomi Shemer, e Naomi Shemer já falava Atzuv lamut be'emtza Tammuz, dafka kshafar sikim beshefa. É triste morrer no meio de Tammuz, um mês que os pêssegos estão em tão abundância. E ela continua. Mas é um mês que ele já carrega uma tristeza. E aí ele vai para um mês mais difícil ainda, que é o mês de Av, que é o mês que as leis de luto ficam mais duras. De uma forma diametralmente oposta, é o luto do indivíduo. O luto do indivíduo, ele começa com Onen, que é uma das coisas mais cruas, né? A pessoa está esperando um morto ser enterrado e ele não pode nem fazer uma brahá pela lahá, porque até a brahá ela traz uma alegria. E aí depois vem a Shivá, Shloshim, e aí termina o ano e aí você faz o Iskor. E eu fiquei pensando nessa relação entre os dois, nessa relação de nós como povo, com a Aveluto, com essa Aveluto que é coletiva, esse luto que é coletivo, mas ao mesmo tempo também o luto individual. E esse luto, ele se encontra na sinagoga, ele se encontra em Klal Israel, no contexto do povo de Israel, o conjunto de Israel. Da mesma forma que a Nehamá, o consolo, se encontra, de acordo com os profetas, no conjunto de Israel. Nunca é um consolo só para uma pessoa ou para outra. É um grupo. E onde eu comecei a perceber muito isso, né? Zelda, que também é uma das minhas poetisas favoritas, falava Lekshiv lebech amikrim, escutar o choro dos acontecimentos. Quando você vem no Minyan diário, né? Estou convidando as pessoas, tá? Podem vir no Minyan diário, é muito prazeroso. 7h da manhã todo dia e domingo 8h30. Você começa a observar algumas coisas da sinagoga, que às vezes você vê algumas pessoas que vêm Shabat, outras não. Aí você começa a ver aquela pessoa que não vem e veio para fazer o Cádiz. E quando eu era mais jovem, isso me incomodava muito, né? Porque eu ia numa sinagoga assim, que tinha muita gente, e aí me dava um pânico aquilo. Mas assim, um pouco mais adulto, eu vejo uma beleza nisso, não só nas pessoas que vêm para fazer o Cádiz pelos entes queridos, mas porque não é só isso. São pessoas que vêm para o Brit Milá, são pessoas que vêm para o Bar Mitzvah, e aí às vezes aí eu já mais velho, sem paciência, falo, amanhã tem Bar Mitzvah, 2 horas de reza. Mas assim, mas existe uma beleza nisso. Essa pessoa está vindo para cá. Ela se torna literalmente parte do Klal Israel, do conjunto de Israel, e ela vem rezar com a gente.
Então, desde o nascimento até a morte, existe uma coisa que linka, né? E no Minyan isso fica muito claro. E então, no fim das contas, a gente tem Sheva de Nehemata, as 7 consoladoras, as 7 Haftarot que vêm consolar. Novamente, elas não vêm consolar o fulano, a cicrana, ou quem bateu o carro na garagem, ou quem não conseguiu comprar a bolsa Prada. Que bom. Ela vem consolar o claro, né? Então, frases que a gente ouve, que às vezes a gente não tem noção de onde vem dessas Haftarot, né? Então peço que leiam em casa, porque a linguagem é incrivelmente bonita. Frases como Kumiuri, que a gente fala aqui no Lechadodri, né? Levanta minha luz. Arania Kará, se alegre a estéreo, porque tu terás filho. Né? É uma das Haftarot mais bonitas. E Sostasis, né? Que é o passo que a gente fala no casamento, né? Que vai se alegrar. E juntos a gente caminha para essa Nehemá, que ela começa de uma forma muito bonita. A gente, Bezrat Hashem, vai ler daqui a 3 semanas. Nahamu, Nahamu, Ami, Yomar Elokeichem. Consola, consola meu povo. Não a pessoa, meu povo vai ser consolado. Assim falou o Deus de vocês. Sempre um plural. Dabru Alev Yerushalayim, fala no coração de Jerusalém. Vekiru Eleia, chamem ela, que Malatzva'a, terminou o tempo, que Nirtzavoná, seu pecado terminou, que Lokami Adonai Kiflaim Bechol Hatoteia, seu pecado já foi pago em 2 vezes, então é o tempo de consolar. E aqui eu queria que a gente pensasse um pouco, não o que cada um pode fazer, mas nós como Clara Estrela nos próximos dias, e esses dias que foram tão difíceis, para os nossos irmãos, os judeus de Nova York, que está sendo tão difícil, os judeus do Canadá, e também de Eretz Yisrael, principalmente, né? Famílias que até agora não voltaram para os lares, e soldados que também não voltaram para suas mães. Então, nesse pensamento de nós como um conjunto, nós juntos, Bezat Hashem, vamos chegar na Nehemá. Shabbat Shalom.